Olá, classe, tudo bom com vocês? A gente está aqui em mais uma aula de termologia. Só para recapitular, na nossa primeira aula a gente aprendeu sobre temperatura e calor. A gente aprendeu as principais, a definição, né, dessas duas palavras e suas principais diferenças. E na segunda aula a gente aprendeu sobre os diferentes estados físicos da matéria, né? E como que isso se relaciona à temperatura. Nessa aula, a gente vai justamente falar sobre a temperatura e as suas diferentes escalas. Como vocês se lembram, a gente falou, né, na primeira aula, quando a gente estava definindo o conceito de temperatura, a gente acabou falando que ela é, né, uma das unidades básicas ali quer dizer, fundamentais, né, melhor dizendo, do sistema internacional. Só que a gente não estudou muito quais que eram as suas unidades de medida. Então é justamente isso que a gente vai ver hoje aqui, nessa aula. Quando a gente fala sobre as temperatura, tem três principais unidades de medidas que a gente usa no mundo, assim, eu não diria nem tanto assim dentro da física, mas no mundo. Na realidade, quando a gente olha assim para conceitos físicos em geral, isso acaba acontecendo bastante. Então, não é só a temperatura que usa diferentes escalas, mas outros conceitos também que são fundamentais, como, por exemplo, distância, acaba usando diferentes escalas dependendo até do país que você tá, do continente que você tá. Ou também peso, acaba utilizando, né, aí unidades de medidas diferentes também, e para todos esses a gente sempre acaba tendo que fazer uma conversão. E isso também é o caso quando a gente fala sobre temperatura, porque a temperatura ela vai depender do país que você tá, de se você tá usando aquilo para algum fim científico ou não, e etc. E isso acaba ocasionando com que, por exemplo, se você tiver o mesmo número de temperatura em duas escalas diferentes, ela significa coisas diferentes. Então, é sempre importante a gente ver em qual contexto que a gente está usando aquela temperatura. Bom, as três escalas que são as mais comuns, né, quando a gente fala sobre temperatura, são as mais utilizadas aí, são a escala Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin. A gente fala um pouquinho sobre cada uma. A escala Celsius, ela é uma escala que ela é baseada no na fusão, né, no congelamento e na evaporação da água. Então, ela já foi baseada nisso e não é uma coincidência de que na escala Celsius o zero representa o ponto em qual a água ela evapora. Não, desculpa, me confundi. O zero representa a temperatura no qual a água congela, né? No qual acontece aí o processo de solidificação da água. Não sei se vocês se lembram, mas relembrando solidificação quando você está passando de um estado líquido para um estado sólido. E os 100 graus da escala Celsius representa, agora sim, o ponto em qual acontece a vaporização da água, né? Quando ela passa do estado líquido para o gasoso, que a gente comumente conhece como ponto de ebulição da água. E por isso ela acaba sendo muito utilizada quando a gente vai falar, por exemplo, de conceitos meteorológicos, por exemplo, ou quando a gente está utilizando na cozinha, e ela é utilizada também na maior parte dos países do mundo, como uma escala de medir o tempo, medir febre, por exemplo, e etc. Mas tem uma pequena grande exceção na realidade, que é a escala Fahrenheit, que é a escala que é usada nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma grande potência mundial, e por isso que ela acaba ganhando tanta importância, por mais que
ela não seja tão comum no restante do mundo. E na escala Fahrenheit, esses mesmos pontos que eu falei de ebulição e congelamento da água, eles são quando ela atinge 32 graus, a água ela tá congelando, né? E em 212 graus é o ponto de ebulição da água. E dizem que a escala Fahrenheit ela é melhor usada para medir temperatura corporal. Isso porque a escala Fahrenheit ela foi medida a partir de uma febre, né, de uma pessoa. Então, o grau 100 da escala Fahrenheit, ele representa um grau de 37, 38 graus da escala Celsius, que é o que a gente geralmente tem quando uma pessoa tá tendo febre, né? Acaba subindo nessas temperaturas de 37, 38 graus. Então, a escala Fahrenheit ela acaba se tornando talvez um pouco mais fácil por conta disso, porque quando você passa dos 100 graus, quando você atinge os 3 dígitos, significa que a pessoa já tá mais preocupante ali a situação. E por fim tem a escala Kelvin, que é uma escala que ela é feita de forma onde o zero na escala Kelvin, ela não é medida em graus, diferente das outras duas, acho que é importante ressaltar isso, mas onde o zero da escala Kelvin representa um zero absoluto, né? Que a gente também já chegou a mencionar em outras aulas, mas é aquele ponto onde a temperatura seria tão baixa, mas tão baixa que não existiria agitação das moléculas. Só que isso é uma temperatura que não se atingiu até hoje. É uma temperatura teórica, né? E a escala Kelvin, ela veio justamente para ser utilizada em contextos científicos. É ela, por exemplo, que se encontra no sistema internacional, que a gente também já mencionou, né? Que é o sistema de unidades que são utilizadas no meio científico. E então, como que a gente consegue ir de uma escala para outra, ou seja, saber quanto que uma escala representa em outra? Por exemplo, aqui nessa imagem, vocês podem ver as 3 escalas representadas uma do lado da outra. Só que essa imagem, ela tá feita de uma maneira onde as escalas, elas estão meio detorcidas, assim, um pouquinho esticadas ou comprimidas, de forma que elas sejam proporcionais às temperaturas, ou seja, as mesmas temperaturas sejam representadas, por mais que elas apresentem valores diferentes em cada escala. Então, por exemplo, quando a gente vê a escala Kelvin em comparação ao Celsius, a gente vê que aqueles pontos de 0 e 100, que é o que está representado aí como ponto de fusão e ebulição da água, eles são 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, na escala Fahrenheit. Enquanto na escala Kelvin é 273 graus, quer dizer, não é grau, né? Desculpa. 273 graus, perdão. 273 Kelvin para 0 graus Celsius e 373 Kelvin para 100 graus Celsius. E a gente vê lá, né, que a temperatura corporal humana ali, de 37 graus, é 98 graus Fahrenheit. Ou seja, é aquilo que eu falei, quando você passa dessa temperatura, que é a temperatura corporal normal, é quando você atinge o terceiro dígito da escala Fahrenheit, você consegue perceber que uma pessoa realmente tá com febre ali. Enquanto na escala Kelvin não necessariamente tem algum motivo, e quando você está desacostumado, né, com essa escala, acaba que é difícil de você compreender quais que são aqueles pontos típicos que a gente utiliza no dia a dia. Então, quando você olha, por exemplo, 18 graus Celsius na rua, você sabe que vai estar frio, e quando você olha 32, você sabe que vai estar calor.
Isso porque a gente está acostumado com essa escala. Agora, a gente tem a mesma dificuldade de entender a escala Fahrenheit no nosso cotidiano quanto os americanos, né, os estadunidenses, na realidade, têm dificuldade de entender a escala Celsius e a escala Kelvin também. Mas, então vamos falar sobre como que a gente pode fazer a conversão entre essas escalas. Na realidade, sabendo que essas escalas, ó, elas estão estendidas para estarem... Elas estão estendidas para estarem alinhadas, né? As temperaturas estarem coincidindo ali. A gente pode simplesmente fazer uma simples regra de 3. Só que a gente não pode fazer uma regra de 3 com os números em si, porque as 3 escalas elas não começam no mesmo patamar. Então, se as 3 começassem no zero, isso até poderia acontecer. Só que, por exemplo, o zero da escala Celsius não corresponde ao zero da Fahrenheit e menos ainda ao zero da Kelvin. E por isso que ao invés de usar uma escala, quer dizer, uma regra de 3 com simplesmente o número, a gente utiliza uma regra de 3 com seções. Então, por exemplo, aqui, essa regra de 3 que está apresentada aqui na tela, a gente pode ver que é simplesmente uma diferença entre as seções que estão descritas. Por exemplo, aqui a gente está fazendo o cálculo a gente está representando duas escalas só para ficar mais simples para vocês entenderem. Então, o que a gente tem? Que a temperatura da escala Celsius menos zero, né, que é um dos pontos que a gente está pegando, está para a temperatura da escala em Fahrenheit menos o 32, que corresponde àquele zero, assim como o ponto 100 da escala Celsius menos o zero está para 212 menos o 32, que são os respectivos pontos. Ou seja, se a gente acabar simplificando isso, né, realizando um pouquinho dessas contas matemáticas, a gente vai chegar que em uma proporção de 5 a... de 5 a 9. E isso para a escala Fahrenheit, porque quando a gente fala da escala Kelvin, por exemplo, a diferença de 1 grau para o outro é a mesma, ou seja, não há exatamente uma compressão, assim, a escala não é comprimida ou estendida, ela está na mesma, só que ela começa em um ponto diferente que a outra. Então tem uma certa similaridade ali, onde o 1 vai estar para 274, o 2 vai estar para 275 e etc. Mas então vamos ver na prática, realizar um pequeno exercício aqui para ver como que acontece a conversão entre essas escalas. Utilizando o que a gente pode chamar dessa fórmula aí, mas na realidade ela pode ser feita com quaisquer pontos da escala, não tem que ser necessariamente o ponto 100, o 212, mas ele tem que corresponder à mesma temperatura. Então eu poderia pegar, por exemplo, qualquer ponto, mas acaba facilitando para a gente que a gente sabe que a proporção é de 5 a 9. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega, por exemplo, uma temperatura de 36 graus na escala Celsius, a gente pode calcular ela na escala Fahrenheit. Então, vamos fazer aí, ó, 36 menos 0 sobre 100 menos 0 é o mesmo que 36 sobre 100, que vai corresponder à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 180, né, que é 212 menos 32. Isso, quando a gente simplifica aquele 100 com 180, é aí que a gente vê a proporção de 5 a 9, ou seja, 5 graus na escala Celsius vai corresponder a 9 na escala Fahrenheit. Então, a gente tem que nossos 36 graus Celsius está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9. Se a gente fizer a multiplicação ali, a gente vai ter que dos 324 é igual a 5 vezes temperatura em Fahrenheit menos 160. Isso, obviamente, pode ser uma conta que dá para fazer na calculadora sem problemas.
Então, por fim, a gente vai ter que 484 é igual a 5 vezes a temperatura em Fahrenheit. Se a gente simplesmente passar aquele 5 dividindo, a gente vai ter que a temperatura em Fahrenheit é 96,8 graus Fahrenheit. Muito próximo ali do que a gente viu na escala, né? Quando a gente deu uma olhada na temperatura normal do corpo, que era 37, é 1 grau acima só do 36. A gente percebe que tá muito próximo ali, que a gente percebe que segue esse padrão. Então, uma maneira de simplificar, assim, esse método é uma formulinha que a gente tem que representa as 3 escalas juntas. Ou seja, a gente pode ver aqui, ó, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que também é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Quando a gente quer fazer, por exemplo, de Celsius para Kelvin direto, a gente pode simplificar aquele 5, é aquilo que eu disse, né? 1 grau na Celsius vai corresponder a 1 grau na Kelvin, mas em diferentes lugares, assim. Então, eu vou deixar aqui uns exercícios próximos, assim, similares a esse que a gente fez, para vocês irem treinando. Essa mudança, essa conversão entre as escalas. E assim também vocês vão conseguir fazer essa conversão quando vocês vão começar a perceber que os exercícios eles vão utilizar a temperatura não exclusivamente em uma escala. Então é necessário prestar atenção nisso em toda resolução de exercício, não necessariamente só aquela que pede mudança de escala. Então sempre fiquem atentos às unidades de medida, viu? Muito obrigada e até a próxima aula. Beijos para vocês.